Olá, esta é a videoaula de tabelas básicas do cadastro de produtos. Vamos até o cadastro de produtos. Aqui você vai ver em cima, estão algumas das tabelas que precisam ser conhecidas ou preenchidas antes do cadastramento de um produto. Por que é fundamental isso? Para que no momento de cadastrar um novo produto, não ocorra o inconveniente de faltar uma tabela que é necessária e você ter que sair da inclusão desse produto, cadastrar a tabela e voltar. Até aí nenhum problema, mas enfim, é só para que você, ao chegar aí, conheça, saiba o que é essa tabela e já tenha os seus dados preenchidos. Então nós temos aqui em cima. Importante citar que, como esse vídeo trata das tabelas básicas, com aqueles recursos mais utilizados, eu não vou citar alguma dessas tabelas. E isso vai estar constante em um vídeo específico com tabelas e recursos mais avançados do cadastro de produtos. Ok, então nós temos aqui a tabela de grupos. Qual que é o objetivo dela? Dividir o seu cadastro de produtos em grandes grupos ou linhas, enfim, famílias, como você queira chamar. Que eu tenho grupos, subgrupos, num exemplo bem simples aqui eu poderia ter alimentos, dividir alimentos em subgrupos, bebidas, a mesma coisa, e assim em diante. Aqui é um recurso bem simples, não vou me deter, mais inclui uma nova tabela, menos exclui. Você não vai conseguir excluir uma tabela que já tenha produtos, então vai precisar primeiro ir lá, retirar esses produtos, indicar um outro grupo para poder vir aqui e excluir essas tabelas, ok? Qual que é o objetivo dessa tabela de grupos? Que você possa realizar relatórios com informações sobre, exemplo, vendas ou compras para o grupo e subgrupo, enfim, você pode fazer ajustes lineares em listas de preços através de grupo e subgrupo, assim em diante. Isso é em relação a todas as tabelas, tá? O objetivo geral de todas essas tabelas que tem no sistema é que permita que você consiga identificar um produto, pesquisar ele de uma forma com um filtro mais específico ou tirar informações, relatórios, enfim, de cada uma dessas informações. Além dos grupos, nós temos aqui uma outra tabela que é chamada de aplicação. Então, qual que é o objetivo dessa tabela? O nome às vezes pode confundir um pouco e às vezes até confunde alguns clientes, alguns usuários. Não levem muito em conta isso da aplicação, não quer dizer bem para que serve esse produto. Dependendo do seu segmento de atuação, ela vai ter essa utilidade, saber para que é usado. Só que também a aplicação, um produto só pode ter uma única aplicação. Então, se o seu produto tiver mais de uma aplicação, já não vai funcionar. A aplicação se usa para agrupar o produto de uma forma mais genérica ainda que os grupos, ou quando o grupo e o subgrupo não foi suficiente para lhe dar aquelas informações que precisa na sua empresa. Então, a aplicação é um outro tipo de agrupamento descolado dos grupos que permite fazer também esse tipo de separação. Num exemplo bem simples, no ramo de alimentação, por exemplo, se tem a linha institucional, são aquelas embalagens de um tamanho maior que são usadas pelos restaurantes. E consumidor é aquela linha de produtos que as pessoas utilizam em suas casas, com embalagens menores. Então, isso aqui me permite com que eu não precise, no grupo, ficar criando, por exemplo, alimentos institucional, alimentos consumidor. Então, eu simplifico aqui a minha pesquisa. A mesma coisa poderia ser em relação a vestuário, por exemplo, masculino, feminino, infantil, assim em diante. Depois nós temos aqui as marcas. Então, marcas, algo bem simples, enfim, o seu produto, de que marca que ele é, ok? Muitas vezes ela se confunde com o fabricante, que é um outro campo aqui que eu vou explicar logo mais, mas vocês já devem ter visto que é bem comum que um fabricante, principalmente grandes fabricantes, tenham várias marcas. Então, exemplo, tem um fabricante que é a Nestlé e eles têm diversas marcas lá dentro. Então, dessa forma, eu sei quanto eu vendo, eu compro da Nestlé, que é um fabricante, e quanto eu vendo de cada uma de suas marcas. O fabricante
Então, o fabricante é uma tabela que ela é colocada no cadastro de fornecedores. Tá? Então, no cadastro de fornecedores. Por que que é aqui? Porque um fabricante pode ser um fornecedor. Então, nós aproveitamos o mesmo cadastro para fazer isso. Então, qual que é o conceito aqui? É diferente, tá? Então, um produto ele só pode ter um único fabricante, ok? Você pode me dizer, não, mas esse produto eu compro de vários fornecedores. Certo, mas isso é numa outra tabela, é num outro lugar do sistema. Um produto tem um único fabricante, a não ser que você venda um determinado produto de forma genérica. Exemplo, você vende caneta azul e não interessa qual é a marca. Você compra N marcas, de N fabricantes e vende tudo como caneta azul. Nesse caso, você vai colocar lá que o fornecedor é zero, enfim, um fornecedor genérico. Então, o cadastro de fornecedor, você vai aqui colocar, tem uma tabela básica dele antes, que tem que indicar que tipo de fornecedor que ele é, uma tabelinha que já você pode aqui cadastrar. Basicamente, você divide em fornecedores, fabricantes, enfim. Que informações tem aqui? Que tipo de fornecedor que ele é, os dados aqui normais, você já vê o que deve para esse fornecedor, enfim, o que já comprou, produtos, a agenda do sistema que está ligada aqui, contatos feitos com esse fornecedor. Perfeito, então dessa forma aqui, é nessa tela que você indica quais são quem é o fabricante desse produto. Então, antes de cadastrar um produto, tem que cadastrar esses fabricantes aqui nos fornecedores, senão você não vai poder seguir em frente. Para mais informações, chame com F1, tecla F1, o manual do sistema. Em pesquisar aqui fornecedores, e aqui tem a explicação detalhada do cadastro de fornecedores, se você tem interesse ou precisar desse manual para saber mais informações. Uma outra tabela importante é a de produtos e seus fornecedores. Então eu vou pesquisar aqui fornecedores e chegar até produtos e seus fornecedores. Qual que é o objetivo? Aqui há pouco eu falei, um produto só tem um fabricante, mas ele pode ter N fornecedores. É aqui que vocês indicam de cada produto, eu posso pesquisar aqui ou digitar o seu código, e aqui também eu posso pesquisar ou digitar o código e dizer, muito bem, esse produto nesse fornecedor tem um determinado código. Meu código é esse aqui, mas no fornecedor é o código 587. Aqui também eu posso determinar se a unidade de estoque dele é diferente, então se ele me vende na mesma unidade de estoque que eu trabalho, ok. Agora, se ele me vende caixa com 12, eu já informo aqui. Isso vai permitir que no momento da entrada da nota fiscal o sistema já faça a devida adequação das quantidades e dos valores. Existe um recurso aqui de modificação global que você pode, enfim, fazer uma sequência de informações, uma alteração sequencial que permite que você possa modificar. E existem alguns formatos de importação que você pode pegar um cadastro do fornecedor e fazer uma importação dessas informações, vinculado geralmente a um código de barra, ou seja, um código em comum que possa ser verificado. Outra tabela importante é a lista de preços, então nós vamos pesquisar aqui e acessar as listas de preço de venda, porque quando se cadastra um produto, já existe a opção de, na sequência, informar o seu preço. Você pode ter várias listas de preços, aqui é o cadastro do cabeçalho dela, digamos, na descrição geral dessa lista. Cada lista tem as suas particularidades, vai ter o seu nome, você pode inativar ela aqui. Ela tem uma data de geração, de última alteração e uma validade, que é o período pelo qual ela está valendo. Aqui depois são informações de tabela de comissão, que vai ser explicado num outro vídeo. E aqui se tem uma condição de pagamento específica na qual ela funciona. Então, por exemplo, essa lista só pode ser para venda à vista. Então, vai se indicar aqui de que condição de pagamento que ele é. Em preços, eu tenho
o detalhe de cada produto, quais são os seus valores. Então eu posso chamar aqui diretamente todas as listas e eu vou um a um mexendo, geralmente, pela lógica, todos os produtos, um mesmo produto em todas as suas listas tem o mesmo preço de compra. O que é que muda? Algum custo específico, os custos aqui, a margem, algum acréscimo, desconto, mas o meu preço de compra é o mesmo. Eu altero isso aqui, então aqui eu posso ter essa mudança. Se eu modificar o preço de venda, ele altera a margem. Aqui eu tenho a margem em relação ao preço de compra e aqui a margem em relação ao preço de venda. Existe a opção de modificação global, que me permite fazer modificação em sequência de um grande grupo de informação. Então eu quero fazer um acréscimo, um aumento, um percentual sobre o preço de compra, sobre o preço de venda. Aqui a gente recomenda que sempre seja feita primeiro uma visualização e depois uma modificação. E se vai ser feita uma alteração de um grande grupo de produtos, o ideal é que se faça um backup do sistema antes, porque essas modificações não têm como ser desfeitas, somente baixando, restaurando um backup. O ideal mesmo é que você faça uma cópia da lista, cria uma lista nova, copia, faz todas as alterações e depois, se confirmado que está ok, elimina aquela lista de origem e deixa como válida essa nova lista que você trabalhou em cima. Até porque toda modificação que você faz numa lista é dinâmica. Se essa lista é ativa, está sendo usada pela sua equipe de vendas, por exemplo, vai sofrer uma alteração e seu cliente vai acabar tendo esse reflexo. Então, o ideal, eu estou usando, por exemplo, a lista 1, eu continuo usando, eu copio, crio uma nova, eu venho aqui, crio uma nova lista, copio para a nova lista que eu fiz, faço a cópia, executo todas as modificações globais, depois que ficou ok, eu desativo essa lista 1 ou excluo ela e vou lá nas configurações do sistema e indico que agora essa lista aqui está habilitada. Para mais detalhes sobre as listas, clique ali, aperte a tecla F1, vem a ajuda do sistema e pesquise aqui por preços. Eu vou ter aqui listas de preço de venda e aqui eu tenho bem mais detalhado ainda do que eu expliquei. Outra tabela muito importante, a tabela de CM. Então, pesquisamos aqui, vem nessa tabela ICMS, nova tabela. E lá no cadastro de produto eu indico uma determinada tabela de CM. Então, todos os produtos que seguem a mesma regra tributária para o ICM em todos os estados vão ser da mesma tabela. Aqui na tabela é que eu vou de acordo com o comprovante, que é a operação, o estado é a condição do cliente, se é consumidor ou revenda ou fornecedor, é que vai me dizer exatamente o que fazer na parte do ICM. Então aqui o ideal nessa tabela é se usar os filtros, porque é uma tabela muito complexa, a legislação do ICM é muito complexa, foi o máximo de simplicidade que a gente conseguiu fazer até o momento. A gente continua trabalhando para tentar deixar ela mais simples. Aqui o ideal é que nesse filtro eu indique, o comprovante. Então eu vou agora ver o meu comprovante de venda, por exemplo. Tabela 00 do estado RS, nas operações de cliente. Então ele me simplificou bastante, ele me trouxe apenas duas opções. Então, nas operações de venda para clientes da tabela 0 do estado RS, aqui para consumidor, eu tenho que dar todas as condições. Isso aqui com o seu contador você pode ver, ou com o seu setor fiscal, para saber como preencher essas informações e depois simular num pedido, enfim, numa venda do sistema, antes de emitir uma nota, fazer os testes para ver se os cálculos estão corretos, para ajustar essa tabela até que fique redonda, ok? Aqui na tabela de CM também tem a modificação global, que me permite, enfim, fazer uma inclusão ou modificação em sequência. Uma outra tabela que precisa estar preenchida é a tabela de IPI. Então, esta tabela é bem mais simples que a de CM, porque o IPI, por ser nacional, eu apenas tenho que dizer, os produtos da tabela 0, eu posso aqui excluir, incluir novos, tem esse tipo de comportamento. Aqui também o seu setor fiscal, a sua contabilidade vão saber lhe informar a respeito do funcionamento.
Por último, eu tenho as tabelas de PIS e COFINS. Então, a tabela de PIS e COFINS, também eu venho aqui, tenho opções de fazer um novo, incluir todas as configurações. Também é uma tabela muito mais simples por ser de caráter nacional. Muito bem, desta forma, finalizamos a videoaula das tabelas básicas do cadastro de produtos. Muito obrigado pela sua atenção.